Essa é a terceira e última parte da oitava aula. Demonstrações. A verdade em matemática não é demonstrada mediante um experimento. Isso não quer dizer que o experimento não tenha importância para a matemática, muito pelo contrário. Testando nossas ideias e exemplos, podemos formular afirmações que cremos serem verdadeiras. Essas afirmações é chamada de conjectura. Procuramos, em seguida, provar essas afirmações. Convertendo assim a conjectura em teorema. Então, ou seja, primeiro você tem uma hipótese ali, você testa para alguns casos, né? E aí tem, tem uma suposição que ela é verdadeira. Para poder demonstrar, para poder comprovar que isso é verdadeiro mesmo, você vai demonstrar, né, essa conjectura. E aí, depois de demonstrada, essa conjectura não é mais conjectura, agora é um teorema. Uma demonstração é uma espécie de argumento que permite concluir de maneira irrefutável a veracidade de uma dada afirmação. Para isso é útil dispor de um arsenal de técnicas para desenvolver uma demonstração. Provas diretas, provas por contraposição e provas por contradição serão examinadas a partir de agora. Demonstração direta. Uma demonstração direta ou dedutiva é uma espécie de argumento que assume a hipótese H como verdadeira e deduz-se a tese C. Ou seja, a demonstração direta é demonstrar que o argumento H implica C é verdadeiro. Esse tipo de demonstração é feito por meio de uma sequência lógica coerente de argumentos válidos, utilizando o método dedutivo. Exemplo 7, Teorema 1, a soma de dois inteiros pares é par. Demonstração. Vamos mostrar que se x e y são inteiros pares, então x mais y é um inteiro par. Sejam x e y inteiros pares. Como x é par, sabemos pela definição de números pares que existe um inteiro a tal que x é igual a 2a. Analogamente, como y é par, também existe um inteiro b tal que y é igual a 2b. Como x mais y é igual a 2a mais 2b, então, pela distributiva, podemos colocar em evidência o 2, né? E aí ficaria 2 vezes, entre parênteses, a mais b. Portanto, existe um inteiro a mais b, de modo que x mais y é igual a 2a mais b. Portanto, x mais y é par. Eu sugiro a vocês anotarem isso num papel, né, para poder ir acompanhando a demonstração, tá? E aí vão, assim, vocês sempre vão verificando se é verdade, né? Isso que é entender uma demonstração. Vocês olharem aqui e falar, será que isso aqui é verdade? Bom, isso aqui é verdade. Vocês têm que comprovar que isso é verdade. Não é acreditar em mim, não. Vocês têm que comprovar que isso é verdade. E aí realmente vocês estão aprendendo matemática. Demonstrações por contraposição.
Se você pode demonstrar o teorema. A negação de C implica na negação de H. Pode concluir que H implica em C. pelo uso da equivalência lógica. Aqui temos uma equivalência lógica que diz que a negação de C implica na negação de H, né? C e somente C, H implica em C. A técnica para demonstrar que H implica em C. construindo uma prova direta de A negação de C implica na negação de H. é chamada de demonstração por contraposição. Esse tipo de demonstração é também muito utilizado na matemática, uma vez que, para muitas afirmações, é mais fácil demonstrar sua contrapositiva. Portanto, para demonstrar que a hipótese implica na conclusão, podemos demonstrar que a negação da conclusão implica na negação da hipótese. Exemplo 8, Teorema 2. Se o quadrado de um número inteiro é ímpar, então o número também é ímpar. Demonstração. Vamos mostrar que se n é inteiro tal que n quadrado é ímpar, então n é ímpar. Seja n um inteiro tal que n ao quadrado é ímpar, demonstraremos por contraposição, ou seja, que se n é par, então n ao quadrado é par. Seja n par, então existe um inteiro a, tal que n é igual a 2a. Como n ao quadrado é igual a 2a, entre parênteses, ao quadrado, então, pela associativa, n ao quadrado é igual a 4a ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2a ao quadrado. Portanto, existe um inteiro 2a ao quadrado, de modo que n ao quadrado é igual a 2 vezes 2a ao quadrado. Portanto, n ao quadrado é par. Como demonstramos a contrapositiva do teorema, logo então também demonstramos o teorema. Demonstração por absurdo. A demonstração por absurdo ou contradição consiste em assumir que tanto a hipótese como a negação da tese são verdadeiras, e então tenta obter algumas contradições a partir dessas suposições. A hipótese é verdadeira e a negação da tese é verdadeira. Daí você assume os dois assim, e aí uma hora você vai chegar numa coisa que é impossível, né? Uma coisa que é absurda, uma coisa que é contradição. E então, isso quer dizer que a tua, a tua tese, então, é verdadeira. Exemplo 9, Teorema 3. O conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Isso é bem contraintuitivo, tá? Mas a gente consegue demonstrar por absurdo. Demonstração. Suponha por absurdo que existe um conjunto A tal que o conjunto vazio não seja subconjunto de A.
Ou seja, o conjunto vazio não está contido em A. Então, vamos supor que existe esse conjunto que não tem um conjunto vazio dentro dele. Bom, falar que não está contido é o quê? Significa que existe algum elemento do conjunto vazio que não está contido em A. Bom, isso é um absurdo, né? Ou uma contradição. Pois, pela definição, conjunto vazio, não podemos ter X pertence a A, né? Então, eu falar que isso significa que existe um elemento do conjunto vazio que não está em A. Bom, mas o conjunto vazio não pode ter elemento. Então, a gente chegou no absurdo, né? A gente está afirmando ali que ele tem um elemento e ele não pode ter o elemento. Esta contradição obriga a concluir que o conjunto vazio está contido em A. Agora, façam os exercícios da apostila 4, ou seja, vão treinando vocês mesmos a fazer as demonstrações. Até a próxima aula.